de hoje é de um setor que vai bem. Vai bem. Quando vai mal, a gente fala explicando. E a gente pergunta, será que o preço está bom? Será que é hora de entrar? E quando vai bem, também, porque aí pode ser que ficou muito caro. Então, hoje é um dia do tá bom e qual é a ideia aqui pra frente. A busca por galpões logísticos nunca esteve tão alta no Brasil. Só no terceiro trimestre desse ano foram mais de 527 mil metros quadrados de novos espaços construídos no país. O estoque total desse ano ultrapassa 1.200.000 metros quadrados. E a expectativa é que até o final de 2021 esse número supere o do ano passado, que foi muito bom e teve 1.400.000 novas entregas. O segundo e terceiro trimestre desse ano foram melhores que igual ao período do ano passado. A expectativa agora, Dona, é que no quarto trimestre essa tendência de alta continue e assim ultrapasse os 1,5 milhão de metros quadrados. Olha, nunca se locaram tantos espaços assim. E nunca foram entregues tantos novos empreendimentos assim. E claro, isso é reflexo da pandemia, né, que acelerou o e-commerce. Muita gente passou a fazer compras pela internet. Para ter uma dimensão do setor, há menos de 11% de galpões disponíveis para alugar, sendo que esse número é o menor da série histórica, de acordo com o levantamento da revista Buildings, referência no mercado imobiliário. Desde o primeiro TRI de 2020, o número de vacância vem reduzindo gradativamente. Vacância que é uma coisa ruim, então quanto menor a vacância, melhor para o setor. Tipo o desemprego. Exatamente. O desemprego, mas não de uma pessoa, e sim de um espaço. Exato. Muito bem, entre as empresas que mais alugaram espaços para expandir sua operação logística estão as Lojas Renner, o Mercado Livre, Mobile, DHL e B2W. E de olho nessa movimentação, que ainda tem espaço para crescer, trouxemos 3 fundos imobiliários de logística que são recomendados por nossos analistas. São eles: BRC11, BTLG11 e VILG11. Exatamente, Sammy Boy. O BTG Pactual Logística FI, negociado com o código BTLG11, é um dos maiores fundos do segmento. Ele ultrapassa os 111 mil cotistas e o valor patrimonial é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. A liquidez média diária do FI é de 6 milhões de reais, segundo dados de setembro desse ano. Os analistas do Nuinvest comentam que esse fundo está negociado 4% acima do valor patrimonial, o que é justificado pelo momento mais resiliente do segmento. E sua vacância física é de apenas 0,3%, que é também um fator determinante para esse ágio sobre a sua cota. Com uma área bruta de 455 mil metros quadrados distribuídos em 16 imóveis, este fundo entregou no último mês um yield de 0,70%, o que equivale a um yield anual de 8,73%. É um bom rendimento quando comparado com outros fundos. Os analistas apontam que o BTLG11 tem entregado um resultado acima da média quando a gente compara com os pares do setor. Além disso, o FI tem mantido um portfólio com nível de risco saudável, uma boa gestão ativa focada na renovação da carteira também. Só para você ter uma ideia, foi reduzida a exposição a ativos industriais para 3% da carteira. Em 2019, a exposição era de 31%, e essa redução veio justamente para focar em ativos com o viés logístico de qualidade. Aí também aumentaram o prazo médio dos contratos de locação, o que reduz o risco para os cotistas. 52% dos contratos são típicos e 48% atípicos, o que é considerado um bom equilíbrio do ponto de vista que cada tipo de contrato tem suas vantagens em determinado momento. Além disso, 40% dos contratos são corrigidos pelo IGPM e 60% pelo IPCA. Agora, quando a gente analisa o portfólio do fundo, ele é composto por 16 imóveis, sendo que 92% da área bruta locável, ou ABL, está no estado de São Paulo. Ao menos 37% desses imóveis estão num raio de 30 quilômetros da capital paulista, o que mostra que a localização é mesmo privilegiada, porque está bem perto dos grandes centros de distribuição. Entre os inquilinos, você encontra gigantes como Coca-Cola, BRF, Natura, Itambé, Cerati, entre outros em imóveis multiusuários. E já o 20 Logística Fundo de Investimento, cujo código na bolsa é VILG11, fez sua primeira emissão de cotas em 2018 e já é um dos maiores do segmento. Ele é gerido pela
tradicional gestora 20 Partners. O fundo está estruturado em 5 pontos principais. Então, Conta 5 pilares. 5 pilares. O primeiro, falando de construção. E-commerce. Segundo, condomínios logísticos. Certo. Terceiro, parcerias estratégicas. Quarto, contrato de locações, que é onde os inquilinos encomendam a construção do imóvel. E quinto, localização estratégica. Então, são 5 pilares aí. As estruturas dos seus imóveis têm plantas flexíveis, né, que se adaptam rapidamente às necessidades do e-commerce, o que é um baita ponto positivo. Já os condomínios logísticos permitem uma maior diversificação de locatários e, consequentemente, para você é um menor risco de inadimplência. Enquanto isso, o fundo também foca em contratos de locação, onde o inquilino encomenda a construção do imóvel para atender especificamente às suas necessidades. Aí, nesse caso, os contratos são de longo prazo e têm garantias mais robustas. Né? Já quanto à localização estratégica, ela proporciona uma vantagem competitiva e comercial pela qualidade da região. Ou seja, poder de barganha e alta barreira de entrada. O fundo tem participação em 15 imóveis distribuídos em 6 estados do país, sendo a região sudeste a de maior peso, com 87%. São mais de 550 mil metros quadrados de ABL, de área bruta alocável própria, com 60 locatários. Entre os nomes, também, só empresa pequena. Tokstok, Magazine Luiza, Ambev, L'Oréal, Privalha, Whirlpool, Grupo Fenza, Unilog, Express Logística. Em relação aos tipos de contratos, 79% são aqueles típicos, 21% os chamados atípicos, com um prazo médio remanescente dos contratos vigentes de 4,3 anos, é um pouquinho mais de 4 anos. O segmento de maior peso é o e-commerce, corresponde a 38%. Depois vem transportes logísticos com 24%. Chegou a hora e a vez, Doni, de falarmos do Bresco Logística FI, cujo ticker na B3 é BRCO11. Este é um fundo também de gestão ativa com foco exclusivo no segmento logístico. A gestora Bresco adquire, desenvolve e constrói propriedades específicas para a alocação de empresas que já determinam como precisam de um galpão. O fundo já concretizou mais de 50 operações que superam 2 milhões de metros quadrados de área construída. Se fosse para definir a principal vantagem do BRCO11, seria a qualidade dos ativos. Além disso, tem inquilinos com baixo risco de crédito e geração de negócios recorrentes, distribuição de rendimento previsível e resiliente, expansões das propriedades existentes com potencial de aumentar a rentabilidade e posicionamento socioambiental que é diferenciado no setor. Mais um ponto positivo. São ao menos 11 propriedades com 446 mil metros quadrados de área bruta alocável e potencial para expansão da ABL em 6%. O portfólio do fundo tem uma receita anual de mais de 133 milhões de reais, sendo 36% provenientes de propriedades em território paulista. Os contratos de locação possuem prazo médio de 4,3 anos e 58% são atípicos. Aproximadamente 95% dos inquilinos são classificados como grau de investimento AAA ou AA pelas agências de risco. O setor de fundos de investimento imobiliário de logística vem tendo uma forte expansão esse ano, né? Mas as cotas não ficaram livres de sofrer quedas. Os fundos que fazem parte do IFIX, né, que é o principal índice desse segmento, registraram queda de 14% na média em 2021. A questão é que o aumento da taxa de juros, entre outros pontos, acabou atingindo o valor das cotas, apesar do mercado estar aquecido, como a gente comentou aqui no início do programa. Então as cotas sofreram, juros em alta penalizaram esse tipo de investimento. O investimento imobiliário é muito bom para quem quer posições defensivas em inflação, porém, vale sempre lembrar que ele tem uma defasagem, um delay, isso porque o repasse da inflação demora mais para acontecer. As renegociações de aluguéis são feitas depois de um tempo que a inflação de fato já chegou. Então, por isso que demora mais para esse repasse ser visto pelos cotistas. Ele demora, mas chega. Certo. Então, paciência. Paciência. Ele vem. Exatamente. Os fundos de investimento imobiliário também são muito impulsionados pelo yield. E se você já ouviu o yield, mas o que é mesmo yield? Sammy Boy, o que é o yield? O yield é a taxa que o fundo retorna. O yield, eu acho que é um verbo que significa entrega ou retorno em inglês. Então, você normalmente pega o yield como uma taxa. Certo. Por exemplo, se você tem uma cota de 100,
e o fundo retornou via aluguéis 10, o yield vai ser 10 dividido por 100, portanto 10%. Muito bem. E como foi vista uma redução nos pagamentos desde a chegada da pandemia, muitas cotas acabaram ficando mais desvalorizadas. Quanto maior o yield pago, maior o valor da cota, na média. E com a redução dos dividendos de um período para cá, o mercado acabou repassando essa precificação para as cotas. Sem contar que o segmento é muito impactado pelo varejo. Se tem uma queda nas vendas, por exemplo, acaba sendo afetado. Em agosto, a Magalu, assim como outras varejistas, acabaram tendo queda nas vendas. E com a economia mais lenta, menor gasto pelo consumidor, juros mais altos para as compras parceladas, poder de compra reduzido com a inflação em alta, tudo acaba aí refletindo no setor. Mas, analisando o risco-retorno do que vai vir de ganho de aluguel versus o que veio de inflação e o que vem de oferta e crescimento do país, o que está acontecendo? O quê? Existe um maior otimismo com os FIIs desse setor, sendo esse, para muitos analistas, um bom momento para se posicionar. Tudo bem, então FIIs aí, setor batendo recorde, como os FIIs podem se aproveitar. Claro que também, como a gente falou, depende do setor. Dito isso, giro de notícias. Investidores da Boeing chegaram a um acordo em processo judicial sobre a segurança do 737 MAX. O acordo proposto deve ser apresentado nos próximos dias e está sujeito à aprovação de um juiz, segundo a Forbes. O acordo pode ficar em torno de 250 milhões de dólares e seria pago pelas seguradoras. Em uma nova missão, a NASA vai desviar um asteroide para que não tenha risco de impacto com a Terra. A missão, nomeada de DART, vai decolar da Califórnia a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9, no dia 23 de novembro. O objetivo é colidir propositalmente contra um asteroide para desviar a sua trajetória. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, planeja incluir uma nova métrica em seus portfólios que permitirá aos clientes medirem a temperatura de seus investimentos. Essa pontuação da temperatura de um portfólio vai compará-la à economia global, medindo quanto aquecimento causaria. Notícias giradas, Samboy. Aproveite aqui para deixar o seu like nesse vídeo e também falar... A promoção é de graça, o like. O like é de graça. E o comentário apenas hoje também. E não deixar like dá azar. Dá azar não deixar like. Contribua aí com o engajamento deste vídeo. Isso, nos ajude, por favor. E se inscreva, hein? Se inscreva no Invest News. Valeu, tchau!